Pessoal, estou aqui hoje no Muro das Lamentações, diretamente de Israel, na Jerusalém Antiga, na cidade do Grande Rei, para trazer mais uma palavra ao seu coração. Jesus, em Mateus capítulo 13, nos diz algo muito interessante que tem a capacidade de mudar não somente a nossa realidade presente, mas mudar toda a nossa vida através de um princípio: enxergar. Ver não é somente uma questão de fé, é uma questão de apropriar-nos de uma realidade espiritual. Fique comigo que eu quero pensar com você sobre esse assunto. Ver ou não ver, enxergar ou não, eis aí a nossa questão. Que essa palavra fale com você e, se ela assim o fizer, que você possa compartilhar, deixar seu comentário aqui embaixo, seu like, para que outras pessoas também sejam alcançadas em nome de Jesus. Muito bem, gente, Mateus em capítulo 3, versículo 16, diz: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. No versículo 17 ele vai dizer: porque muitos profetas antes de vocês desejaram ver o que vocês veem e não tiveram oportunidade. Shakespeare, há muito tempo atrás, disse o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. Tomando por parte essa frase emprestada, nós podemos aplicar com a seguinte temática: ver ou enxergar, eis a questão. E isso nós aprendemos muito com a palavra do Senhor Jesus, porque mais do que ver alguma realidade e saber que existe, é entender que através de uma visualização mais profunda, nós podemos mudar a nossa realidade através da fé. Eu gosto muito da palavra de Deus porque desde o seu início até o seu final ela trabalha com a fé. Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. Muitas vezes o que nós precisamos em nossa realidade é pingar um pouco de colírio espiritual da parte de Jesus e pedir a Ele da sua ótica para que não somente os nossos olhos sejam mudados, mas para que através da fé nós possamos nos apropriar daquilo que já existe no mundo espiritual. Eu gosto muito da carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, dizendo que Deus em Cristo Jesus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Isso significa que toda a nossa realidade já foi escrita, já foi preparada por Deus. E é uma realidade espiritual, mas que tem como ser vivida no nosso mundo material. Aquilo que nós passamos na nossa realidade, a qual nós vivenciamos, as nossas experiências pessoais, tem como ser modificadas através de uma atitude de fé. Uma realidade em que os nossos olhos não somente veem o presente, mas veem a promessa e a mão do Todo-Poderoso, cumprindo-se as promessas sobre as nossas vidas em todos os dias. É por isso que em Hebreus capítulo 11, a palavra do Senhor vai dizer que a fé é a convicção das coisas que não se veem, mas as coisas daquilo que se espera. Talvez o que precisa na nossa vida é nós termos uma viva esperança. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, ele vai dizer que Cristo nos regenerou para uma viva esperança. E esse é o primeiro propósito da regeneração através de Cristo Jesus, uma viva esperança. E quem que é a nossa esperança? Cristo Jesus. Eu costumo dizer que as pessoas do mundo dizem que a esperança é a última que morre, mas nós, os salvos em Cristo Jesus, podemos ter a convicção em dizer que nós nunca teremos uma esperança morta, porque o próprio Cristo é a nossa esperança. E se Ele é a nossa esperança, nós precisamos aprender a não somente ver, mas enxergar, ir mais profundo dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, através da fé, porque fé é a certeza daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E existem três grupos dentro de uma perspectiva de pessoas que veem e que não veem. Aqueles que estão numa cegueira espiritual, já não conseguem ver mais nada, mesmo através da ótica da palavra de Deus. São pessoas que através das circunstâncias adversas da vida foram perdendo a sua convicção em Deus e talvez pelas adversidades perderam a sua fé. Essas pessoas se encontram em uma cegueira espiritual e precisam ser regeneradas pelo Espírito Santo a fim de que possam ver a realidade através da palavra do Senhor Jesus. Existe um segundo grupo de pessoas que são as pessoas que só veem o natural, só conseguem enxergar aquilo que está visível ao nosso redor. São pessoas que não têm a ótica da fé, a ótica espiritual, pessoas que infelizmente
simplesmente não conseguem olhar para a palavra do Senhor Jesus e ver que tudo isso aqui tem como ser vivido através da fé. São pessoas que dia após dia só conseguem ver as adversidades. Não é porque são somente pessimistas, não é porque falta-lhes um espírito otimista, não, muito mais do que isso. São pessoas que não têm mais a sensibilidade espiritual para enxergar aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. E existe um terceiro grupo de pessoas que são pessoas que já conseguem, através dos olhos da fé, enxergarem uma realidade espiritual. Mas a palavra do Senhor Jesus nunca nos aponta uma correção ou uma exortação sem nos apontar também um remédio. Jesus, ele vai dizer para uma das igrejas: olha, eu aconselho que você compre colírio para que você pingue nos seus olhos. O colírio que talvez esteja no primeiro grupo de pessoas, esteja precisando, é a palavra de Deus. É ela quem vai fazer com que você viva uma nova realidade e comece a enxergar novamente, talvez sonhos que você perdeu, projetos que você perdeu, a esperança que você tenha perdido porque você se afastou de Jesus no seu caminhar. É a palavra do Senhor que vai ser o colírio para os seus olhos espirituais. Em segundo lugar, aquelas pessoas que só conseguem enxergar o natural, e o remédio para aqueles que só conseguem ver a situação natural é a oração. Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17, nos ensina justamente essa postura: orar para enxergar o espiritual e não somente o natural. Quando o exército inimigo estava vindo contra a cidade que Eliseu e seu moço estava, o moço se desespera, corre a Eliseu e diz: nós vamos morrer, acabou para nós. Mas naquele instante Eliseu ora a Deus do céu e pede: Deus, abra os olhos dele para que ele também possa ver o que eu estou vendo. Esse exército que está ao nosso lado é muito maior do que o exército dele. A palavra do Senhor então nos relata que naquele mesmo momento o servo conseguiu ver cavalos e o exército de fogo que estava ao redor deles, porque a oração é o segundo caminho, ou o caminho inicial para aqueles que estão somente vendo a situação natural. E em terceiro lugar, nós precisamos aprender com as pessoas que já aprenderam a se mover pela fé. Eu costumo dizer que fé não é dar um passo no escuro como quem não sabe para onde está indo, como se fosse algo que ainda não existisse. Mas fé é acreditar que a promessa que Deus fez, ela será o meu sustento, ela será o meu caminho forte, porque quem fez a promessa é Deus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 27, que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Talvez o maior combustível de Moisés para que ele suportasse tudo que ele suportou por parte do povo e permanecer firme como líder e alcançar até o fim o seu ministério como líder de Israel, foi justamente ver aquilo que era invisível. Que o Senhor Jesus Cristo possa abrir os seus olhos a fim de que a realidade espiritual que já existe sobre a sua casa possa se consumar através da sua fé. Tenha olhos de fé e tenha a ciência, o conhecimento de que aquilo que Deus liberou sobre você, ninguém, nem nenhuma palavra pode tirar da sua realidade. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.